Vem categoria MX1, procedimento de largada. Categoria MX1, prepare agora o seu coração, subiu a placa de 15 segundos. Aumenta o giro do motor, aumenta a emoção agora. Categoria MX1 vai descer a placa de 15, vai subir a de 5, atenção, subiu a de 5. Vem pro giro, 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 pro giro. Brasileiro de motocross, é Getro Salazar na ponta. Largada perfeita do equatoriano Getro Salazar. Primeira posição para ele, com a moto de número 920. Já vem no primeiro salto o Getro Salazar. Carlos Campano, moto de número 115, é o segundo. Adam Sheffield com a moto de número 1, terceiro. Escapa o Adam, mas ainda permanece na terceira posição. Wellington Garcia, 21, é o quarto. Rafael Faria, 116, é o quinto. Jean Ramos, moto de número 10, é o sexto. Balbi, moto de número 13, é o sétimo colocado. O americano Blake Wharton, 731, é o oitavo colocado. Getro Salazar faz uma largada perfeita, larga na ponta o líder do campeonato. Primeiro do MS, vai descendo agora o Getro Salazar. Vem com uma diferença até aqui boa em relação ao segundo colocado. E o Adam já partiu para o ataque para cima do Carlos Campano, hein? Já vai para o ataque o Adam Sheffield. Já parte para o ataque agora, botando pressão para cima do Carlos Campano. Wellington Garcia é o quarto. Jean Ramos é o quinto, Rafael Faria o sexto, o Balbi é o sétimo, o Blake Wharton é o oitavo. Nona posição para o Juninho Cabeção com a moto de número 520. Na 10ª posição, o Daniel Peçanha. 11º, Raul Guilherme, moto de número 33. E o Getro vai abrindo uma pequena diferença. Olha que briga pela terceira posição. O Wellington Garcia já passa o Adam. O Wellington é o terceiro. O Jean Ramos vem, passa o Wellington no salto. O Jean Ramos é o terceiro. O Wellington Garcia é o quarto, o Adam é o quinto. Que disputa sensacional. E o Jean vai partir agora para cima do Campano, no meio de pista. O Getro Salazar tem uma diferença de 4,6 na liderança. Abre 4,6 na ponta o Getro Salazar. Carlos Campano na segunda posição com a moto de número 115. O Jean Ramos é o terceiro. O Adam já é o quarto. O Adam passa. O Wellington Garcia já é o quarto colocado. O Adam Sheffield. Wellington Garcia, o Goianinho, é o quinto. Rafael Faria, 116, é o sexto. Antônio Jorge Balbi Júnior, moto de número 13, é o sétimo colocado. O americano Blake Wharton, 731, é o oitavo. Juninho Cabeção, 520, é o nono. Já vem o Getro para mais uma volta, a diferença na volta anterior de 4,6. Já passando o Getro. Vamos ver essa diferença, 4,6. Aumenta para 6,3. O Raul vai ficando no miolo de pista com a moto número 33. Jean Ramos em terceiro, o Adam em quarto, o Wellington Garcia o quinto. E aí, o piloto mais velho nessa categoria com a moto de número 373, o Vinícius Rachid.
Tá vindo pro miolo de pista. Olha o Rafael Faria para tentar para cima do Wellington Garcia. Para tentar buscar a quinta posição, Rafael Faria. O Rafael, que ontem se acidentou no treino, teve um pequeno desconforto no ombro, mas está de volta o Rafael e bota a pressão para cima do Wellington Garcia. Vai passar o Rafael no salto. Rafael Faria passa, assume a quinta posição. E olha o Jean Ramos para cima do Campano, no miolo de pista. Jean encostou para cima do Campano. Jean encosta para... Ai, o Wellington! O Rafael Faria saindo da pista, o Rafael Faria. Tá chegando já a equipe médica do Toroço. O Rafael volta a sentir o ombro. Equipe médica já chegando no local para o atendimento ao Rafael Faria. E aí o Rafael vai ficando. Categoria MX1, primeira bateria. Primeira posição para o Getro Salazar, já passando agora para 8 segundos a diferença. Passando o Getro. Olha o Jean Ramos para cima do Campano. Valendo a segunda posição, de novo o Jean, partindo para o ataque para cima do Carlos Campano. O Wellington Garcia cometeu erro, a quinta posição agora então é para o Balbi com a moto de número 3. O Dr. Osso já chegou, já resolveu o problema do Rafael Faria. Tá aí o Dr. Osso para resolver o probleminha do Rafael. O Balbi agora é o quinto colocado. E o Jean vai chegando para cima do Campano. Olha o Jean no miolo de pista chegando para cima do Carlos Campano. Campano é o segundo colocado com a moto número 15. O Jean Ramos tem a moto número 10. O Rashid vai passando no miolo de pista. Aí também vem o Blake Wharton, o americano, agora na sexta posição. E o Jean encosta agora para cima de Carlos Campano. O Getro Salazar vai para o mergulho da IMS. A diferença de 8,5 entre o primeiro e o segundo. Olha o Jean no mergulho IMS. Você acompanhando. Campano na segunda posição. Olha a briga. Olha o Jean. Vai passando aí o Campano no salto. Vem para o salto de chegada do Carlos Campano. Jean Ramos encosta. Salto Campano, salto Jean. Olha o Jean como chega para cima do Carlos Campano. Na reta de largada. Está chegando a curva para a direita. Na curva do pit lane. Na disputa pela segunda posição. Carlos Campano com a moto de número 115. Jean Ramos, moto de número 10, o terceiro. Adam Sheffield com a moto de número 1 é o quarto colocado. Na quinta posição com a moto de número 3, o Balbi. Na sexta posição, o americano Blake Wharton, moto de número 731. É o sexto. Sétima posição para o Wellington Garcia com a moto de número 21. O Getro vem e o Jean Ramos faz a volta mais rápida em 1,58,301. Olha o Jean, para cima do Campano. Agora vem por fora Jean Ramos. Por um miolo de pista. Já encostou para cima do Campano. Você vai acompanhando a disputa dos dois. Faltando 21 minutos e 2 voltas para o final. Vem o Jean Ramos por fora. Aí melhor para o Campano. O Campano acaba se distanciando um pouquinho. Se distanciou um pouquinho. O Campano do Jean Ramos. Vão passando agora na curva do cotovelo. E olha, o Campano começa a acelerar um pouco mais rápido.
começa a andar um pouco mais rápido, ele começa a chegar um pouco para cima do Getro Salazar. Ele já começa a chegar um pouquinho para cima do Getro Salazar. Ele que tem uma diferença de 8,4. Na próxima passagem, nós vamos ver a próxima passagem se essa diferença aumentou ou diminuiu. 8,4 a diferença na volta anterior. Aí vem o Getro para completar mais uma volta. Com certeza diminuiu essa diferença. 8,4. Passou o Getro, aí vem o Campano. Aí vem o Campano. Passa o Campano, faz a volta mais rápida, girando um 56,079. E tira 3 segundos na volta o Carlos Campano. Agora 5,2 a diferença. 5,2 a diferença. Olha o Campano, comete um erro, quase sai da pista o Carlos Campano. Mas abriu do Jean de novo, hein? Encosta para cima do Getro Salazar, o Carlos Campano. O Getro vem na ponta, moto de número 920, é o líder do campeonato. E o Campano chegou para cima dele agora. Começa a tirar a diferença o Carlos Campano. Jean Ramos na terceira posição. Olha o Balbi para cima do Adam. Olha o Balbi para cima do Adam. O Balbi chega para cima do inglês, valendo a quarta posição agora. Valendo a quarta posição. Encostou o Balbi. O Blake Wharton vai tentando chegar, vai tentando tirar a diferença o Blake Wharton. Aí o Dr. Osso, junto com o pessoal do resgate, já ok com o Rafael. Tá tudo bem, o Rafael já de pé. Sorrindo, mas abandonando a prova o Rafael Faria com a moto de número 116. Olha o Balbi, vai chegando, vai botando pressão agora o Balbi. Pra cima do inglês Adam Sheffield. Vão pro mergulho os dois. O Balbi vai chegando pra cima do inglês. Na curva IMS. Vale a quarta posição. E o Campano vai chegando pra cima do Getro. Passa o Adam, passa o Balbi. Vem pro mergulho os dois, valendo a quarta posição, Adam Sheffield. O inglês, atual campeão da categoria MX1. Venceu no ano passado a categoria. Aí se machucou na comemoração. Se machucou comemorando o título. E o início da temporada não foi muito boa para ele, ainda voltando de recuperação de uma lesão no ombro. E vai se achando na pista. Vai se achando no campeonato. O Adam. Carlos Campano para cima do Getro. Vão para a curva do cotovelo agora. O Campano tirou toda a diferença. Encosta e vão agora para a seção de costelas os dois. Você em casa acompanhando agora no vídeo. Vai chegando, aí passa o Getro. Olha o Campano, como tirou a diferença. Vão para o mergulho agora. Passaram pelo primeiro mergulho. Curva para a direita. Curva para a direita, atrás da reta de largada. Atrás do gate fizeram a curva. O Getro vai para o mergulho IMS agora. O Campano vai chegando. Faz a curva pelo miolo de pista o Getro. Curva perfeita para o equatoriano. Agora vem. Faz a curva para a direita. Salto de chegada para ele. Passando o Getro Salazar, passando o Campano. Tinha uma diferença de 3,2. Caiu agora para 1,6 a diferença. Aí o Getro Salazar. 920. O atual líder do campeonato. Vem para o mergulho do pit lane. Agora vai para a subida da área VIP. Dá uma escapadinha. O Campano chega um pouco mais. Vão para o mergulho os dois. Agora vai. Os dois vão passar. Próximo ao público. Campano por dentro. O Campano por dentro. Tentou para cima do Getro. Carlos Campano assume a primeira posição.
com a moto de número 115. O espanhol Carlos Campana agora é o primeiro. Faltando 15 minutos e meio, mais 2 voltas para o final. O Jean Ramos com a moto de número 10 é o terceiro colocado. Vai passando o Jean. O Adam passa pela quarta posição com a moto de número 1. O Balbi vem o quinto colocado, moto de número 3. O sexto colocado, o Blake Wharton com a moto de número 731. Sétimo colocado, o Elton Garcia com a moto de número 21. Oitava posição, o Juninho Cabeção com a moto de número 520. Na nona posição, vai passando o Raul Guilherme Gonçalves. E o décimo colocado, o Daniel Peçanha. Aí o Balbi tenta tirar de novo a diferença para cima do Adam. Deixa eu aproveitar aqui na rede social a Carol Oliveira. Carol Oliveira tá mandando um abraço pro Vinícius Abreu da categoria Júnior, o Vinicius, que fez uma boa prova, terminando na quinta colocação no pódio, o Vinicius. Então tá recebendo um abraço da Carol Oliveira na rede social, acompanhando a transmissão do Campeonato Brasileiro de Motocross. A volta mais rápida para o Carlos Campana, fazendo um 53,013. Faltando agora 12 minutos e 45 segundos, mais 2 voltas para o final da primeira bateria. Lembrando que na sequência nós teremos o nosso cerimonial de abertura. E após o nosso cerimonial, nós teremos a segunda bateria da MX2 e a segunda bateria da MX1. Olha o Balbi de novo para cima do Adam. No mergulho vão passando os dois, ó. Você vai acompanhando, fazendo a curva agora atrás do gate. Fizeram a curva, o Balbi bota pressão para cima do Adam. Chega o Balbi para cima do Adam, no mergulho na curva IMS. Agora vão para o salto de chegada os dois, faltando 12 minutos, mais 2 voltas para o final. O Balbi vai atacando agora o Adam Sheffield para tentar buscar a quarta posição. A primeira colocação, moto de número 115, o Carlos Campana. Abriu agora 3,8 em relação ao segundo colocado, o Getro Salazar, o líder do campeonato. O Campana vai abrindo agora, vai fazendo a volta rápida, 1,53,013. E esse resultado para o Getro Salazar não é um resultado ruim, já que ele é o líder do campeonato. Tem a liderança do campeonato, o Getro Salazar, com uma diferença de 20 pontos em relação aos dois segundos colocados, o Balbi e o Elton Garcia. Tem uma diferença de 23 pontos em relação ao quarto colocado, Jean Ramos. E uma diferença de 31 pontos em relação ao quinto colocado, que é o Carlos Campana, na classificação geral. Então não é um resultado ruim para o Getro Salazar, porque na verdade ele vai perder 3 pontos em relação ao Campana. Vai cair para 28 pontos a diferença em relação ao Campana. Vai trabalhar com certeza agora com a cabeça o Getro Salazar, porque tem uma situação
um pouco confortável no campeonato. Vê o Balbi para passar agora no mergulho, passando o Adam, passando o Balbi na curva do gate. Agora vão passando aí de carona com o Adam Sheffield. O inglês acelerando, vai para o mergulho agora da curva IMS. Vão fazendo os dois o mesmo traçado, vão pegando aquela canaleta do miolo de pista. E o Balbi começa a tirar um pouco mais a diferença em relação ao Adam Sheffield. A diferença entre eles é de 2 segundos somente. Menos de 2 segundos agora. A primeira posição, então, para o espanhol Carlos Campano, moto número 115, da equipe Yamaha Grupo Geração. Segunda posição para o Getro Salazar, com a escuderia X do Brasil, a moto de número 920. A terceira posição para o Jean Ramos, motocicleta de número 10, com a equipe MS Honda Vulcano Ipiranga, Elevorim. A quarta colocação para o Adam Sheffield, com a Honda Vulcano Ipiranga MS Racing, com patrocínio de Pirelli e BM Motos. E a quinta colocação, Antônio Jorge Balbi Júnior, motocicleta de número 3, com a ProTorque Kawasaki 2B Racing, patrocínio de móvel Pirelli Alzheimer Mark Plus. São 5 primeiros na categoria MX1. O Campano, que tem aí, vem com a Yamaha Grupo Geração, com patrocínio de Monster Energy, ASW, Pirelli e LCM. O Carlos Campano, primeiro colocado nessa primeira bateria da MX1, fazendo a volta mais rápida de 1:53.013. Na sexta posição, o Blake Wharton, 731. Sétima posição para o Wellington Garcia, com a motocicleta de número 21. Oitavo colocado, Juninho Cabeção com a moto de número 520. O nono, o Raul Guilherme, 33. Faltando agora 7 minutos e 45, mais 2 voltas para o final da primeira bateria da categoria MX1.
Faltando agora 5 minutos e 40, mais 2 voltas para o final. E olha que o Getro Salazar começa a diminuir um pouquinho essa diferença, hein? Em relação ao Campano, talvez vai partir para o ataque agora no finalzinho da prova o Getro Salazar. Passando na seção de costelas. O Jean Ramos vai passando com tranquilidade. E o Adam acabou abrindo agora um pouquinho em relação ao Balbi na briga pela 4ª posição. O Adam acaba abrindo um pouquinho. O Balbi diminui um pouco o ritmo. Aí o Campano volta a andar mais rápido. Ele já tinha feito 1,53. Ele faz agora 1,52. 474. Já faz uma volta ainda mais rápida o Carlos Campano. Tinha uma diferença de 5,1. Vamos ver essa diferença agora se aumentou ou diminuiu. 5,5, aumenta um pouquinho a diferença. Faltando 4 minutos e 40, mais 2 voltas para o final. Aí de carona com o líder Carlos Campano. Tem a motocicleta de número 115, o espanhol Carlos Campano. Vem de uma vitória em Limeira o Carlos Campano. Vem de uma vitória na 5ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. Aí vai passando o Adam com a moto número 1. E o Balbi, o Adam abre um pouquinho a diferença em relação ao Balbi na briga pela 4ª colocação. O Campano vem para o miolo de pista, vai pegar retardatário pela frente. Aí passa no salto de chegada o americano Blake Wharton, com a moto de número 731. Volta a chover aqui no motódromo. Consequentemente, nós vamos ter a pista aumentando um pouco mais ainda essa dificuldade. Faltando agora 2 minutos e 20, mais 2 voltas para o final. Permanece ainda a liderança da bateria para o Carlos Campano com a moto número 15. A diferença boa entre ele e o segundo colocado, o Getro Salazar. Lembrando que o Getro é o líder do campeonato, com uma diferença de 20 pontos em relação ao segundo colocado, que é o Balbi, e também o Wellington Garcia, os dois somando 20 pontos em relação ao líder, os dois com 181 pontos na classificação geral do campeonato. Campano para o miolo de pista, o Jean Ramos também vem. O Adam abre agora uma boa diferença em relação ao Balbi. Abriu uma diferença grande agora o Adam em relação ao Balbi na briga pela 4ª posição. As 5 primeiras posições, os 5 primeiros colocados com uma tranquilidade boa agora para administrar até o final da prova, já faltando pouco mais de 1 minuto e 2 voltas para o final. Lembrando que logo na sequência nós teremos o cerimonial de abertura, após o cerimonial a segunda bateria da MX2 e depois a segunda bateria da MX1. Com muita emoção acontecendo aqui em Partido Alferes, depois de 4 anos, o brasileiro de motocross retorna para o estado do Rio de Janeiro, graças a pessoas fantásticas apoiando, o prefeito municipal Rachid, o Julinho Juju, vereador mais novo do Brasil na história política do nosso país,
e o maior incentivador do esporte aqui de Partido Alferes e também do Rio de Janeiro. O menino é bom de serviço mesmo. O secretário de esportes, o Denilson Ligeirinho, enfim, pessoas importantíssimas na realização desse evento, né? O Júlio, a esposa Dayana, enfim, todo mundo que dedicou e muito tempo da sua vida na realização dessa sexta etapa. E também a Confederação Brasileira de Motociclismo, presidente Firmo Henrique Alves, a nova CBM, a nova cara do Campeonato Brasileiro, fazendo realmente do Campeonato Brasileiro referência e o maior e melhor campeonato da América Latina. Agora, com a nova diretoria da Confederação Brasileira de Motociclismo, o presidente Firmo Henrique Alves, extensiva a todos os funcionários da CBM. E lembrando, né, transmitindo para o Brasil e para o mundo a CBM TV, que era um sonho, se tornou realidade agora na administração, na nova administração, na nova gestão da CBM, levando a emoção do Campeonato Brasileiro para o Brasil e para o mundo afora. Pessoal participando com a gente na rede social. Vou mandar um abraço para Bá, lá no estado de São Paulo, acompanhando com a gente. Vou mandar um abraço para Távila, tá ligadinha com a gente também, fazendo a festa, acompanhando a nossa transmissão pela rede social. Vem placa de 2 voltas agora para o Carlos Campano. Vem pro finalzinho o Carlos Campano passando na reta do pit lane. Abrindo as 2 últimas voltas. De carona com o espanhol para as 2 últimas voltas. Vem para buscar mais uma vitória o Carlos Campano. O Wellington Garcia vai passando com a moto de número 21. O Wellington tem a 6ª posição. A 7ª posição. A 6ª posição para o americano Blake Wharton. O Campano vem agora no miolo de pista. A moto de número 115 está aí com você. De carona com Carlos Campano. Para as 2 últimas voltas, o espanhol. E aquilo que eu disse, as 5 primeiras posições vão permanecendo inalteradas. Campano, Salazar, Jean, Adam e Balbi. A 6ª posição, o americano Blake Wharton. A 7ª posição para o Wellington Garcia. 8ª posição para o Juninho Cabeção. Vem para a última volta já já o Carlos Campano. Passando agora na curva atrás da largada. Vai para o mergulho da curva IMS agora o Carlos Campano. Para abrir a última volta. A placa de última volta para ele. Carlos Campano vem para os últimos 1.500 metros. Passando o Campano para a reta do pit lane. O Getro Salazar diminuiu um pouquinho a diferença. Campano fazendo a volta reta com 1,52, 474, a diferença de 7,9. É uma diferença muito grande para a última volta. Dá uma escapada ali o Carlos Campano. Perde um pouquinho de aderência com a motocicleta, mas faz. Aí se segura, usa toda a sua experiência. Ele se segura na pista, vem para passar em frente à arquibancada, em frente ao público. A galera que está na rua, e põe gente na rua, viu, meu amigo? Lotadaça essa galera curtindo, mesmo com chuva, curtindo a emoção do Campeonato Brasileiro de Motocross. Vem o espanhol Carlos Campano. Muito próximo da vitória o Carlos Campano. Muito próximo de somar pontos importantes. Vem o Campano. No miolo de pista. O espanhol passando.
olha para trás, faz o salto, tem o visual, já enxerga o Getro Salazar. Já sabe que não vai precisar forçar o Carlos Campano. Sessão de costelas para ele. Aí vem para a subida da mata. Vai para o mergulho agora. Primeiro mergulho para o Carlos Campano. Faz a curva atrás da reta de largada. O espanhol vem para o segundo mergulho agora. Vai para os últimos metros o Carlos Campano. Quadriculada já preparada. No mergulho IMS vem Carlos Campano. Não perde mais. Para vencer mais uma. O espanhol Carlos Campano para vencer. Getro Salazar, o líder do campeonato, passa pela segunda posição. Carlos Campano, mais uma vitória. Na terceira posição com a motocicleta de número 10. Jean Ramos para passar. Na quarta colocação, motocicleta de número 1, o inglês Adam Sheffield. É o inglês agora para receber a bandeirada. O campeão brasileiro 2013 vai passar. Adam Sheffield passa pela quarta posição. Na quinta posição, o americano colado no balde. O americano colou. Vem Antônio Jorge Balbi Júnior, o quinto colocado. E o americano Blake Morton chegou juntinho. Bem próximo, o Balbi fica com a quinta colocação. Categoria MX1.